Olá, queridos, graça e paz, essa é a Bíblia em Histórias Vivas e hoje nós estamos tendo mais um dia aí de privilégio, onde nós estamos caminhando juntos pela palavra através dos capítulos 16 a 18 de 1 Samuel. Depois de tudo que aconteceu, o silêncio permanece. Samuel já não anda mais com Saul e mesmo assim ele continua ouvindo a Deus, continua obedecendo. E Samuel carrega ali uma história de resiliência. Desde criança, como a gente sabe, ele foi separado da família, ele foi formado por Eli foi o seu mentor durante muito tempo. Ele teve filhos que não seguiram os seus caminhos e agora ele vê Saul, alguém com tanto potencial, não cumpriu o chamado dele. E ainda assim, Samuel permanece fiel. Mas Deus, em meio a tanta dor, ele diz: até quando você vai se entristecer? Eu já rejeitei Saul, levante-se, eu vou levantar outro rei. Samuel então vai até Belém, a casa de Jessé, e ali começa algo novo, algo simples, assim como Deus costuma fazer. Os filhos de Jessé passam diante dele. O primeiro chama a atenção. Aparência forte, presença marcante, mas Deus interrompe ele e diz: não olhe para a aparência, eu já o rejeitei. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. Um por um passam e nenhum é escolhido. Até que Samuel pergunta: acabaram os filhos? E Jessé responde: ainda tenho mais novo, mas está no campo cuidando das ovelhas. Então chamam o menino, Davi entra, simples, esquecido, sem destaque, mas Deus olha e diz: é esse. E ali mesmo, Samuel derrama o azeite e Davi é ungido, assim como Saul foi um dia. Mas existe uma diferença importante entre os dois. Sobre Saul, o Espírito vinha em momentos específicos, mas sobre Davi, a partir daquele dia, o Espírito de Deus permanece. E isso revela que quando nos afastamos do Espírito de Deus, nós abrimos espaço para outras influências, e isso começa a acontecer com Saul. A presença que antes o acompanhava já não estava mais ali da mesma forma, e ele passa a ser atormentado. Não sabemos nem se Saul tinha consciência de que o Espírito do Senhor havia se afastado, mas o vazio estava ali. E Deus usa até isso. Alguém sugere para ele: chame alguém que toque, e indicam Davi. Aquilo que era dor, que era tormento na vida de Saul, se torna uma porta de vida na de Davi, Davi então entra no palácio e começa ali não como um rei, mas como um músico. O seu ministério começa no secreto, no serviço, na simplicidade. Ali no início, tanto Saul quanto Jonatas gostam de Davi, porque há graça sobre ele. Mas como a gente continua lendo, Saul ele é instável. Aquilo que começa bem não permanece bem. E no capítulo 17, algo acontece. Um gigante se levanta, Golias. O medo toma conta de todo Israel. O exército fica paralisado, apavorado, ninguém reage. Porque é isso que acontece quando nós olhamos só para o problema. O medo domina. Só que enquanto isso, Davi está lá no campo. E o seu pai envia para ele levar alimento aos seus irmãos. Uma tarefa simples. Mas Deus também usa coisas simples para nos posicionar em momentos decisivos. E quando Davi chega lá, ele ouve o desafio, mas ele vê tudo de uma forma diferente. Enquanto todos veem um gigante, ele vê alguém afrontando o Deus vivo. E seu irmão Eliabe se irrita com ele, mas seu irmão está irritado, ele está com ciúmes, Mas Davi ele não entra nisso, ele não entra nessa provocação, ele mantém o coração. Então ele é levado até Saul e ele diz: eu vou lutar. Saul vê um jovem inexperiente, Golias vê um menino e se ofende. Todos olham com olhos naturais, mas Davi vê com os olhos espirituais. Ele se lembra do leão, do urso, dos momentos secretos onde Deus o preparou. Porque antes de Deus usar alguém em público, ele forma lá no escondido. Saul então oferece sua armadura, mas é claro que não serve. Davi vai com o que tem, uma funda e pedras.
aquilo que já estava ali nas suas mãos. E diante do gigante ele declara: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, uma pedra, um lançamento e o gigante cai. Mas Davi não para ali. Ele corre, toma a espada de Golias e corta sua cabeça. A vitória agora é completa. E quando os filisteus veem o seu herói morto, fogem. E o povo que estava paralisado se levanta. É isso que acontece. A vitória de um libera muitos. Depois disso, Davi leva a cabeça de Golias como um sinal da vitória. Saul pergunta quem ele é. E Davi passa a caminhar mais de perto do palácio. Aquela vitória era o começo de um novo tempo. No capítulo 18, nasce uma amizade profunda entre Davi e Jonatas. As suas almas se ligam. Jonatas entrega sua capa, sua armadura, reconhecendo o propósito de Deus em Davi. Mas algo muda no ambiente. As mulheres começam a cantar. Saul matou milhares e Davi 10 milhares. E aquilo fere Saul profundamente. A comparação revela o que estava dentro do coração de Saul: inveja, insegurança e medo. A partir daquele dia, Saul passa a olhar Davi com outros olhos. Enquanto Davi toca, servindo como sempre, Saul tenta matá-lo com uma lança. Mais de uma vez, mas Davi escapa. Saul começa a temer Davi porque vê que Deus está com ele. Mas em vez de se arrepender, ele se afasta ainda mais. Um líder ferido passa a manipular situações e pessoas para tentar manter o controle e proteger seus próprios interesses. Então Saul tenta expor Davi ao perigo, colocando-o em batalhas, mas Davi prospera. O povo ama, e isso só aumenta o medo de Saul. Então Saul usa outra estratégia. Oferece sua filha Mical em casamento, impondo uma condição mortal. Esperava que Davi morresse, mas ele volta vitorioso e o casamento acontece. Mas agora Davi está ainda mais dentro do conflito e Saul se torna o seu inimigo constante. E aqui começa um tempo longo, um tempo profundo, invisível para muitos. Davi não assume o trono, ele entra em um processo. Davi foi testado durante muitos anos de perseguição, passando a ser tratado como um fora da lei e até como criminoso pelo próprio rei. A gente vai ver que por cerca de 18 anos, desde a sua unção, Deus foi refinando o caráter de Davi. Foi refinando a sua visão, os seus propósitos. E assim como Deus fez com Moisés no deserto, Davi também passaria por esse lugar de formação. E foi nesse período aí que nasceram alguns dos seus salmos mais profundos, mais sinceros, mais angustiados, mas também mais cheios de Deus. Porque Deus, Ele não prepara apenas o destino, Ele prepara o coração. E essa história revela algo profundo, que enquanto um coração se fecha, outro se alinha, enquanto um perde, o outro é formado. E no fim, tudo isso, como sempre, aponta para Jesus. Davi venceu um gigante, mas ele ainda era humano, ele ainda falharia. Mas a sua vida apontava para um rei perfeito. Jesus, assim como Davi, venceu e trouxe liberdade ao povo. Jesus venceu o maior inimigo. Aquilo que nos paralisava, aquilo que nos aprisionava, ele enfrentou e venceu completamente. E hoje não estamos mais paralisados, porque em Cristo, nós também somos livres e vitoriosos. Amém? Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Amanhã estaremos juntos aqui nos próximos capítulos. Um grande abraço.